Beleza, pessoal. Tá eu e o Floquinhos aqui para falar do chá verde, a Camellia sinensis, que é um chazinho utilizado, vendido para emagrecimento, retenção de líquidos, etc. Eu não quero não, deixa quieto esse negócio de emagrecer, eu quero comer muito. Disse o Floquinhos pedindo para clicar no gostei e se inscrever no canal. Vamos trocar uma ideia, então, tudo sobre o chá verde. Vamos falar do manipulado do próprio chá, do emagrecimento, da retenção de líquidos. Será que ele atrapalha a hipertrofia? Será que ele faz mal à saúde? E para isso, nós precisamos começar entendendo o quê? O que tem no chá verde? A gente tem a presença muito pouquinho, irrelevante, de aminoácidos, de minerais, vitamina C e K, entre outras coisas que não são muito relevantes para a nossa análise. O principal daqui é a 1,3,7-trimetilxantina ou a cafeína, que eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar no Tem Mais Temas se tiver qualquer dúvida. E os polifenóis, né, que são os flavonoides e as catequinas. E aí, por isso, ela é vendida como, por exemplo, uma substância termogênica, termocalorgênica, geração de calor a partir de calorias. E é aquilo lá, sabe assim? É verdade, só que na prática, será que é relevante? Porque tem cafeína. Cafeína é termogênica. Só que a gente sabe que 420 miligramas de cafeína, sempre da Growth Suplementos ou da Oficial Pharma, porque outra empresa vai capotar a van na entrega, você está falando aí de aumentar mais ou menos de 50 a 80 calorias diárias gastas. Isso não é isso que vai ser relevante. E sim o aumento de desempenho, fazendo você treinar mais pesado quando o carboidrato está baixo, diminuição da fome, e isso sim é muito mais relevante. Só que aí o que vai acontecer? As pessoas, por conseguir fazer a dieta e treinar melhor, associam o efeito de termogênese, então não é eficiente. E no chá verde tem pouquinho, ou seja, não é extremamente relevante para o emagrecimento o chá verde. Ele pode ser um auxiliar para as pessoas, por exemplo, que têm dificuldade para ingerir grandes quantidades de cafeína. E se você é uma dessas pessoas, se sinta privilegiado. Porque eu recebo isso na caixinha de perguntas do Instagram. Olha, eu não me dou bem com a cafeína, e agora? O que eu faço? Não é que você não se dá bem, é que você é sensível à cafeína, e isso é bom. Quanto mais sensível a gente é à cafeína, melhor. A gente usa uma pequena dose e tem um grande efeito. Só que você às vezes tem que usar uma dose tão baixa que você não encontra a cápsula de cafeína legal para você. E você não gosta de beber café. E aí você pode fazer a utilização do chá verde. O chá verde ajuda no processo de hipertrofia, Leandro, por combater radicais livres e tal? Bom, sempre que a gente tem uma dieta mais rica, com fitoquímicos, etc., a gente tem mais oportunidade de crescimento. Mas dizer que é relevante, não. Ele é saudável, por exemplo, ele ajuda o coração, tudo verdade. Só que você não pode exagerar, porque o consumo excessivo de cafeína ele é muito ruim. Inclusive falei disso no meu curso de suplementação. Posso fazer a utilização dele para melhorar marcadores de saúde, como por exemplo, abaixar o LDL, que é o colesterol ruim. Não é bem essa nomenclatura, mas vamos deixar assim nesse vídeo. Depois eu posso explicar melhor isso para vocês, se vocês quiserem. Escreva aí nos comentários. De qualquer forma, ele pode ajudar a diminuir a glicemia plasmática? Não é muito relevante. E o efeito diurético dele, Leandrão? Isso aí é verdade ou não é? É, tá? Se você tomar uma dose de chá verde, você vai ver que diferença dá na diurese. Ah, mas não é por causa da cafeína? Não é por causa da cafeína, tá? Pode fazer o teste. Ah, estou consumindo cafeína regularmente, então meu corpo já está acostumado com aquilo. Hoje eu vou mandar um chá verde no lugar do meu cafezinho. Você vai ver que a diurese aumenta bastante. Só que a gente tem que fazer o preparo dele da maneira correta, tá? Que é esquentando a água até mais ou menos 85 graus. Ou seja, você desliga um pouco antes de ferver, ou você deixa ferver e espera ali uns 5, 10 minutinhos. Aí você pega essa água e joga juntamente com as folhas. A quantidade depende da força que você quer fazer o chá. Por exemplo, você pode usar 5 gramas, 10 gramas para 1 litro de água. Aí você coloca uma tampa e deixa abafando por 3 a 5 minutos. Essa infusão, que a gente chama, deixa a maior concentração de polifenóis e também com maior teor das catequinas. Aí você pode coar e servir. É indicado também não deixar ele mais de 24 horas para consumir depois, porque algumas coisas você vai perdendo. E é importante falar que tanto faz você beber quente ou frio. Então fiz o chá verde agora, posso colocar umas pedras de gelo para já ajudar a baixar a temperatura rápido e tomar sem problemas. Qual que é o melhor horário para tomar o chá verde? Sempre durante o dia, longe da hora de dormir, porque tem cafeína. Ah, mas não tem muito. Tudo bem, mas tem o suficiente para tirar a profundidade do seu sono. Tomei chá verde e dormi, Leandrão. Tranquilo, você errou.
pegar no sono é uma coisa, se manter no sono com qualidade é outra. Então, no mínimo 6 horas antes de você dormir, zera o consumo de qualquer tipo de estimulante. E um outro ponto também é que você não vai tomar chá verde antes de dormir, porque vai dar diurese, micção noturna, você vai ficar acordando, vai piorar o teu sono. Chá verde tem alguma contraindicação? Sim, pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm problemas gastrointestinais, porque ele contém a cafeína. Ele pode fazer mal para a saúde? Claro, qualquer coisa em excesso pode fazer mal. Você pode ter, por exemplo, diarreia, você pode ter azia, você pode ter crise de ansiedade, mas isso se você consome excessos, porque como ele tem pouquinha cafeína, a gente consegue administrar e ir muito bem. O quanto eu posso consumir por dia? Isso só a sua tolerância vai falar e também depende de quanto você faz, né? De quanto forte você deixa. Por exemplo, eu faço 1 litro com 5 gramas e consumo durante todo o dia 1 litro de chá verde. Para mim vai muito bem, mas nesse dia eu tenho que abaixar um pouco o consumo do café para não ficar muita cafeína. Leandro, e em relação, por exemplo, ao chá verde manipulado, ele é eficiente? Galera, ele é eficiente. Agora, isso eu observo tanto comigo quanto com os meus alunos da consultoria. Você precisa de uma dose de chá verde bastante alta. O pessoal fala assim, eu tomo 500 mg pela manhã. É muito pouquinho, tá? Isso tem que subir um pouco mais. Por exemplo, 1 grama 2, 3 vezes por dia. Lógico que, de novo, vai depender da sua sensibilidade. Na dúvida, sempre erra para menos. Vou começar com 500 mg 2 vezes no dia. Depois eu coloco 1 grama 2 vezes por dia, 1,5 grama e assim sucessivamente. Sempre deixando longe da hora de dormir para que não aconteça tudo que a gente já conversou. Só que é aqui que mora o perigo. O efeito de diurese, ele tem ali o seu efeito por causa das substâncias, mas a quantidade de líquido ingerido ajuda também. Então o que a gente vê? Pessoas que não tomam água tomando chá verde em cápsula. Meu amigo, você não vai ter um efeito bom de diurese e também vai acontecer uma coisa. Você pode ficar desidratado, aí você vai ter dor de cabeça, perda de desempenho. Ou seja, vai tomar o chá verde manipulado? Beleza, não tem problema. Beba bastante água. Mas o quanto é bastante água? Quanto você tem que tomar por dia? 35 ml para cada quilo que você pesa no dia que você não treina e mais ou menos 45 ml por quilo no dia que você treina. Se tiver calor, pode até subir mais do que isso. Essa quantidade é suficiente. Não manda mais de 500 ml de água por hora, porque provavelmente você não vai conseguir absorver isso, ela vai passar reto. Mas tem que beber água com o chá verde. Eu vou deixar um vídeo agora aqui falando sobre outros tipos de chás para emagrecimento. Comentei do chá verde, agora tem outras opções. Dá uma conferidinha aqui.